Eu cheguei a Hollywood aos 22, com o brilho cego da esperança e o sonho de ser uma estrela. Eu tinha um rosto de boneca, uma tela em branco pronta para o sucesso. Mas esta cidade dos sonhos não me deu tapete vermelho, deu-me apenas o asfalto quente, a solidão cortante e o olhar faminto dos homens. Troquei meu corpo por falsas promessas, procurando um porto seguro que era apenas uma armadilha. A fama que eu tanto busquei só veio no meu último ato, não em uma tela de cinema, mas no chão frio de um terreno baldio. Fui dividida e transformada naquilo que mais temia. A Dália Negra, esse é o nome que a tragédia me deu, a marca da minha destruição. Se você tem coragem de mergulhar na verdade sobre como a Elizabeth Short se tornou o mais cruel mistério de Los Angeles, a minha história assombra as páginas de Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. Disponível agora na wiclap.com e na Amazon. Eu vi Loudan queimar, não só o corpo do padre Grandier na fogueira, mas a cidade inteira por dentro. Eu era apenas uma mulher entre tantas, uma freira atrás das grades, uma devota na igreja, pouco importa. Eu vi quando ele subiu ao púlpito em Sainte-Croix e fez as paredes soarem. Ele não pregava obediência, pregava liberdade, e liberdade, em Loudan, virou crime. Vi o desejo ser chamado de demônio, vi freiras em convulsão virarem espetáculo. Vi homens de batina e espada usarem Deus como arma, e uma mulher deformada transformar frustração em acusação, até que o nome de Grandier fosse jogado na lama, cuspido como se fosse o próprio inferno. Depois vieram as torturas, o julgamento de fachada, a fogueira na praça, as muralhas ruindo sob o aplauso covarde de quem tinha medo de pensar. Se você quiser descer comigo até o último círculo dessa história, sentir o cheiro de carne queimada, ouvir o riso da fé corrompida e saber o que realmente aconteceu em Loudan, basta adquirir o livro Contos Fantásticos do Cubo volume 2, disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital. Eles não entendem. Nunca entendem. Meus pais, o John, todos viram um monstro. Mas eu vi meu próprio reflexo naqueles olhos pretos e vazios. Eu alimentei o Reef com carne fresca, segredos e uma devoção doentia. Segurei a fera com as mãos, dando muito carinho. Mas no fundo daquela piscina de água turva, entre o lodo e o meu próprio sangue, eu aprendi a equação final. O instinto não conhece a lealdade. Eu não morri por amor. Morri por orgulho. Por acreditar que meus cuidados podiam comprar a alma de um predador. Minha história, a cria de Júlia, está submersa nas páginas de Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. O lançamento será no dia 3 de março de 2026. Você encontrará meu conto e meus erros na wiclap.com e em todas as lojas da Amazon, nos formatos impresso e digital. O livro sairá em 6 idiomas, porque a estupidez humana fala todas as línguas. A piscina está morna, o lodo está à espera, e o cubo, ele nunca perdoa os ingênuos. Você tem coragem de mergulhar? Eu sou Michael Taylor. Minha casa em Osset, Inglaterra, virou meu inferno. A realidade se solta como papel de parede mofado, e eu não durmo há dias. O mal não está lá fora, ele está aqui dentro. Sinto-o rastejar pelas minhas vísceras, um verme quente e faminto que me roubou a voz e o controle. Eu perdi a minha mente. Não sou mais eu. Sou apenas uma carcaça, à espera do próximo surto. Durante o exorcismo, 40 demônios foram banidos, mas 2 ficaram: assassinato e loucura. Eu estou possesso. Para saber o que aconteceu depois comigo e quem mais foi atingido por essa abominação, procure por Contos Fantásticos do Cubo, volume 2.
A história completa espera por você na weclap.com e na Amazon. Eu sou Maximilien Robespierre e digo sem hesitar: uma revolução que teme a lâmina já está morta, porque a liberdade não nasce do conforto, nasce do sacrifício. O povo francês derrubou séculos de tirania, mas derrubar é apenas o primeiro passo. Manter a chama acesa exige coragem e, às vezes, exige cortar aquilo que ameaça apagá-la. Sim, cabeças rolam, e não por crueldade, mas por necessidade. Quando a pátria está cercada por traidores, a indulgência se torna cumplicidade. A virtude precisa de defesa, e a defesa precisa de firmeza. Cada golpe da guilhotina não é um ato de ódio, é um juramento, um compromisso com o futuro que queremos salvar. Lembrem-se, quem hesita diante do terror justo abre as portas para o terror verdadeiro, o retorno da tirania, das correntes, dos grilhões invisíveis que o povo já jurou nunca mais aceitar. Se quiser ouvir mais vozes desse tempo de fogo e sombra, basta adquirir o livro Contos Fantásticos do Cubo Volume 2, disponível na weclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital. A revolução continua, nas páginas, na memória e no eco das cabeças que caíram para que o mundo mudasse. Eu sou Marco Licínio Crasso. E não se iluda. Ninguém chega a ser o homem mais rico de Roma por ter o coração leve ou a consciência tranquila. Minha vida foi um cálculo constante, uma soma interminável entre medo, sangue e oportunidade. E se você está me ouvindo agora, saiba que não falo para me justificar. Falo porque minha história é mais afiada que qualquer gládio. Eu nasci cercado de privilégios, mas aprendi cedo que em Roma, privilégios não salvam ninguém. Vi a cabeça de meu pai exposta no fórum como um troféu. Ali, no fedor do sangue seco, decidi que nunca mais seria fraco. Transformei incêndios em lucro. Transformei ruínas em fortuna. Transformei homens poderosos em devedores. Todos presos à minha mão estendida. Mas a riqueza... A riqueza é uma amante caprichosa. Ela protege, mas exige sempre mais. Eu queria glória. Queria o brilho que nem ouro consegue comprar. E por isso marchei para o leste, para enfrentar os partos. E encontrei lá não a glória, mas o fim. Um fim tão irônico que até os deuses devem ter rido. Engoli o meu próprio ouro. Literalmente. Se você quiser saber como cada decisão, cada moeda e cada ambição me levou do topo de Roma à morte mais humilhante que um homem pode provar, então leia meu conto. Ele está em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na Weclap e na Amazon. Acredite em mim, vale mais do que qualquer investimento que eu já fiz. Eu sou Henrique, oitavo do meu nome, e, pela graça amarga do Altíssimo, também fui o homem que apodreceu antes de morrer. Por anos, julguei que a Inglaterra fosse feita da minha carne e que meu desejo fosse lei. Mas a carne, essa carcaça que um dia comandou exércitos, morreu primeiro que eu. Morreu em vida. Fedeu em vida. Rasgou-se como couro esticado demais. E cada ferida que infestou meu corpo parecia uma sentença que eu mesmo escrevi ao longo da minha tirania. Quando a perna abriu como uma porta para o inferno, eu senti. Não era só doença. Era juízo. Cada úlcera, cada verme que se alimentava de mim, eram os tributos das minhas maldades, das rainhas que traí, das cabeças que mandei cortar. A morte não me visitou de uma vez. Veio em gotas, em pus, em febres que me faziam conversar com espectros que só eu via. Ana, Catarina, todas andando ao meu redor, como aves famintas esperando meu último sopro. Se hoje ergo a voz, não é para pedir piedade. Essa palavra nunca coube a mim. Falo para confessar que o castigo existe, e eu o provei na própria carne, como ferro em brasa. Se deseja saber como terminou a decadência deste rei, como se deu o meu fim grotesco e inevitável, procure minha verdade sem véus em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. Disponível na weclap.com e na Amazon, em edição impressa e digital Kindle. Ali, meu apodrecimento é contado como merece, sem piedade, sem perfume,
sem perdão. Eu fui Inocêncio III, pastor de reis e senhor de concílios. Conheci Deus pelos tratados, pelos decretos, pelo peso da tiara papal. Até o dia em que um homem de pés descalços entrou no salão de mármore e, sem erguer a voz, desmontou o meu trono por dentro. Chamava-se Francisco, vindo de Assis com a poeira da estrada nas vestes e a paz de quem fala com o vento. Ali, diante de mim, não houve disputa teológica, houve um espelho. Enquanto eu o interrogava com a lógica afiada de Roma, ele me respondia com uma simplicidade que rasgava minhas certezas. Mostrou-me que o Deus que eu proclamava das alturas insistia em falar do chão. Naquele dia, a coroa continuou na minha cabeça, mas o orgulho caiu aos meus pés. Saí do encontro menos soberano e, pela primeira vez em muitos anos, verdadeiramente crente. Se quiser saber como essa conversa mudou minha fé, meu governo e o meu fim, procure o conto completo em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na uiclep.com e na Amazon, em versão impressa e Kindle. Escutem bem, cabras. O que o vento do sertão sopra à noite não é apenas poeira. Eu fui José Sereno, um caixeiro viajante que ignorou o aviso no boteco Trovão Azul. Eu achei que era dono do meu destino, mas a lua cheia, ela cobrou o preço em osso e sangue. Senti meus ombros deslocarem, minha pele rasgar e a humanidade escorrer por dentes que nunca deveriam ter crescido. Eu virei bicho. Eu virei o pesadelo de Juazeiro. Matei quem não devia, e hoje carrego o silêncio acusador de cada alma que minhas garras levaram. A morte? Ela não me trouxe paz. Apenas me condenou a vagar entre as sombras, sendo o medo que faz vocês trancarem as portas. Se querem conhecer o abismo onde eu moro, minha história e outros horrores estão registrados no livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. No dia 3 de março de 2026, o cubo se abre para o mundo. Procurem na uiclap.com ou nas lojas da Amazon, impresso ou digital, em 6 idiomas. Leiam, se tiverem coragem. Mas cuidado, o remorso dói muito mais que qualquer tiro de espingarda. Eu sou o Pé Pequeno, guerreiro da cota, e falo agora como quem já viu o mundo morrer 2 vezes. Primeiro na carne, depois na memória. A conquista do Oeste não foi glória nem aventura. Foi o lento esmagar de um povo inteiro sob a bota de quem dizia trazer ordem. Vi nossas terras virarem cercas, nossos búfalos virarem ossos, nossas crianças virarem silêncio. Cada promessa feita pelos brancos era um fio de gelo entrando no peito. Diziam pão, entregavam fome. Diziam paz, entregavam o vazio. Eu carreguei a lança, o arco e a vergonha. Lutei não por coragem, mas porque a dignidade tinha sido arrancada de nós como pele de caça. Vi aldeias queimarem, vi o rio levar corpos,
vi o nome Dakota ser reduzido a número em papel de soldado. E no fim, o vento passou por entre as cordas da grande forca em Mankato e entoou o lamento dos 38. Um canto que ainda hoje ecoa nas planícies que foram nossas. Se você quiser saber como um povo orgulhoso foi quebrado, como eu caminhei até meu último dia carregando os fantasmas de Little Crow, e como foi o fim de Pé Pequeno, leia Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. O livro espera por você na wiclap.com e na Amazon. O vento lembra. E eu também. Sempre tive medo da água escura. Um medo antigo, profundo. A vastidão incontrolável que se esconde sob a superfície. No Yacht Splendor, em meio ao luxo e ao conhaque, descobri que a paixão e o ciúme podem ter correntes muito mais fatais que a maré. Eu sou Natalie Wood. Ninguém sabe se minha última noite foi apenas um acidente. Digo que foi o registro trágico da insensatez humana. Minha história, A Última Noite no Esplendor, é um dos segredos que agora habitam as páginas de Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. Ali, a razão não alcança. Onde a justiça humana falha, a consciência se torna uma prisão sem fim. O mistério emerge no dia 3 de março de 2026. Espero por você na wiclap.com e nas lojas da Amazon, em formatos impresso e digital. O livro estará disponível em 6 idiomas, porque certas verdades, essas são universais. Cuidado com o que se esconde sob a superfície. O cubo está esperando. Eu sou Ayn Rand. Nasci como Aliza Rosenbaum na Rússia. Depois veio a Revolução Bolchevique. Não como teoria, mas como bota na garganta. Confiscaram a farmácia do meu pai, destruíram nossa vida e transformaram indivíduos em massa faminta. Foi o comunismo que me ensinou, da forma mais brutal possível, o que acontece quando o coletivo devora o indivíduo. O conto O Objetivismo de Rand mostra exatamente isso. A criança que descobre Victor Hugo, a jovem que atravessa o oceano rumo aos Estados Unidos, a roteirista em Hollywood que troca a condição de figurante pela condição de criadora, e a mulher que decide fazer da própria vida um manifesto em defesa da razão, do egoísmo racional e do capitalismo como sistema moral. Se você quiser saber como fugir da Rússia, como nasci de novo como Ayn Rand e como me tornei uma das escritoras mais lidas e mais odiadas do mundo, leia minha história em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na wiclap.com e na Amazon. O livro está nos formatos impresso e digital Kindle. Companheiros de carcaça, aproximem-se, mas mantenham a distância regulamentar. O cheiro do suor da plebe ainda me causa espasmos nos anéis. Eu, que saí da umidade fétida das tripas para o brilho absoluto do crânio, trago um aviso. A verdade foi desenterrada. No dia 3 de março de 2026, o mundo conhecerá Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. Vocês verão como transformei a miséria do povo na minha cadaverina mais fina. Querem entender como a mentira se torna verdade? Como o vermelão irrigou o conselho das vísceras enquanto o polvão roía a cartilagem dura? Está tudo registrado pelo cubo. Não importa onde vocês estejam. Lançaremos em 6 idiomas. A minha história de impunidade e hipocrisia agora é global.
Procurem na uiclap.com ou nas lojas da Amazon. Nos vemos no topo, companheiros. Vocês me chamam de mentiroso, de corrupto, de hipócrita. Como se isso fosse um insulto. Para mim, é um currículo. Eu nasci no chorume da nação carcaça de burro. Ali, aprendi que a moral é um luxo que os famintos não podem pagar e que a burrice dos honestos é o que financia a minha cadaverina. Eu não lidero pessoas, eu governo estômagos. Eu transformei o roubo em política de Estado e a esperança de vocês em moeda de troca. Querem me julgar? Eu já fui condenado, descondenado e coroado por vocês mesmos. Enquanto eu lixo meus ganchos orais para parecer o verme, paz e amor, vocês se ajoelham pedindo migalhas, sem perceber que eu sou o agente funerário lucrando com o velório da nação. Se querem saber como um invertebrado abjeto como eu convenceu uma nação de que a podridão é o paraíso, leiam o meu conto. Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, será lançado em 3 de março. E estará disponível na uiclap.com e na Amazon. Nos formatos impresso e digital em 6 idiomas. Leiam, se tiverem estômago. Chamam-me de bruxa. A Inquisição cuspiu esse nome como sentença. E aqui estou. Pedra fria, ferro no pulso, silêncio como companhia. Dizem que eu enfeiticei homens, mas eu só falei olhando nos olhos. Agora me responda, eu sou mesmo uma bruxa? Ou foi meu poder de sedução que virou a verdadeira heresia? Se você quer a resposta, leia Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, com lançamento em 3 de março, na uiclap.com e nas lojas online da Amazon, em formatos impresso e digital. E quando fechar o livro, você vai decidir: bruxa de verdade ou apenas uma mulher que ousou existir além do seu tempo? Eu, Karl Marx, dediquei minha vida à história e à abstração, ignorando o ronco da fome em minha própria casa. No conto A Dialética da Servidão, o cubo remove minha máscara hipócrita de libertador para revelar o parasita que fui. Um arquiteto de utopias sustentado pelo sacrifício de minha esposa doente Jenny, pelo dinheiro de Engels, um capitalista, e pelo silêncio de Catarina, a quem chamei de serva. Minha teoria prometia o paraíso, mas o que vocês encontrarão em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, é o retrato da minha maior contradição. Este livro é o espelho da arrogância que devora a dignidade humana sob o pretexto da salvação. No dia 3 de março de 2026, a verdade será revelada em 6 idiomas. Procurem na uiclap e nas lojas da Amazon, em formatos impresso e digital. Leiam, se tiverem coragem de encarar o inferno que as ideias podem criar. Me chamo Messalina. Convido você a atravessar o portal do desconhecido mais uma vez. Está chegando Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. Uma coletânea que mergulha nos abismos da história, do sobrenatural e da mente humana. São 22 novas histórias que levarão você de crimes brutais como a Dália Negra aos mistérios do incidente em Loudan. Você testemunhará o crepúsculo da sacerdotisa Escarlate. Sentirá o medo da fera de Juazeiro
descobrirá os meus segredos inconfessáveis em Eu, Messalina. Da Roma Antiga à Inquisição, de debates filosóficos sobre Range ao milagre de Al-Maghi, cada página é um novo enigma. Uma obra sem fronteiras, disponível globalmente na wiclap.com e nas lojas da Amazon. Você escolhe como prefere ler, no papel, com a edição impressa, ou a qualquer momento no formato digital. O mundo inteiro vai ler. O volume 2 chega traduzido em 6 idiomas: português, inglês, espanhol, alemão, francês e japonês. Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, onde a realidade termina e o fantástico começa. Lançamento em 3 de março de 2026. Garanto o seu. Eu fui enviado a Navarra para caçar o diabo. Em Logronho, disseram-me que ele dançava nas florestas, voava com crianças e copulava com as bruxas antes da fogueira. O que encontrei não foi o demônio, foi medo. Medo nos olhos das meninas que confessavam o que nunca viveram. Medo nos camponeses famintos. Medo nos padres que preferiam monstros invisíveis à miséria bem real do povo. Eu vi 11 corpos queimarem. Ouvi o estalo da carne, o aplauso da multidão, e entendi que a verdadeira heresia não estava nas acusadas, mas na máquina que as entregava ao fogo. A partir daquele dia, minha fé mudou de lado. Já não era fé na Inquisição, era fé na verdade. Peguei a única arma que me restava, a pena. Escrevi relatórios, percorri aldeias, desmontei confissões, enfrentei meus próprios irmãos de hábito. O resultado ninguém pode apagar. Depois do meu relatório, as fogueiras de bruxaria na Espanha começaram a se calar. Se você quiser conhecer toda a minha história, o horror que vi, as vidas que não pude salvar e as que ajudei a tirar das chamas, adquira o livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na wiclap.com e na Amazon. Eu falo demais. Não é figura de linguagem, é maldição clínica. Desde o dia em que nasci, eu nunca mais parei. Enquanto outros bebês choravam, eu já fazia um discurso contínuo sobre luz, teto, temperatura e textura do cobertor. Na escola, uma simples pergunta: o que você fez no fim de semana? Virava um relatório oral de 40 minutos, com datas, horários, cores, cheiros e apêndice filosófico. Colegas fugiam, professores suavam frio. Uma menina preferiu se atirar da escada do pátio a ouvir mais 5 minutos. Em casa, ninguém briga por controle remoto. Briga por 5 segundos de silêncio. Meu pai chega do trabalho cansado do cimento e volta exausto da minha voz. Minha mãe olha para o nada como se estivesse em outro plano. Minha namorada deixou um bilhete dizendo apenas: o som me mata. Se você quiser saber até onde essa maldição me levou, adquira Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na wiclap.com e na Amazon. O silêncio da abadia de Telemann não é um vazio. Ele pulsa com o sangue que derramei e com o êxtase que me consumiu. Eu sou Lia, a sacerdotisa escarlate, a memória viva que habita a escuridão das ruínas da abadia. Eu convidei John Keller para ver a verdade por trás do véu, e agora convido você. Minha história, e tantas outras que desafiam a sanidade e profanam o sagrado, foram aprisionadas em um novo receptáculo de sombras. Contos Fantásticos do Cubo, volume 2. Não são apenas contos, são emanações de um abismo que não aceita mais ficar escondido. No dia 3 de março de 2026, o selo será rompido. O portal se abrirá mundialmente na wiclap.com e nas lojas da Amazon.
Estaremos em 6 idiomas, pois o terror é uma língua universal. Escolha sua forma de entrega, o peso físico do livro impresso ou a presença etérea do formato digital. Aproxime-se, o cubo o espera, mas esteja avisado. Uma vez que você conhece os segredos da Câmara dos Pesadelos, a escuridão jamais o deixará partir. Eu sou Patrick Henry, e naquele dia, na pequena igreja de São João, descobri que a verdade só serve quando dita em voz alta. Meu discurso não nasceu da eloquência, mas da fome. Fome de justiça, de dignidade, de futuro. Eu vi homens simples sendo esmagados por um rei distante. Vi fazendeiros tratados como gado tributado, e percebi que não havia mais espaço para pedidos educados. Era hora de escolher entre a liberdade e a submissão. Quando ergui a voz e declarei, dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Eu não falava apenas por mim. Falava por cada colono que sentia a própria terra sendo arrancada debaixo dos pés. Aquelas palavras acenderam uma chama porque vieram de um lugar nu, inevitável. O reconhecimento de que a paz sem liberdade não passa de outra forma de correntes. Se o leitor quiser conhecer toda a minha jornada, o garoto desajeitado das plantações, o advogado autodidata, o incendiário que viu a guerra nascer antes de qualquer tiro ser disparado, basta adquirir Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na uiclap.com e na Amazon. A história é minha, mas a chama é de todos aqueles que se recusam a viver de joelhos. Eu sou o artilheiro da torre esférica de um B-17. Meu mundo sempre foi vidro, alumínio e fogo. Vi fortalezas voadoras abrirem no ar como latas. Vi amigos virarem pontos negros caindo no céu da França. Achei que conhecia a medida exata do medo. Até o dia em que o meu avião explodiu e eu mesmo fui lançado para fora, sem paraquedas, a 6.000 metros de altura. Enquanto eu despencava, o vento gritava mais alto que todos os canhões, e eu tinha certeza de que aquele segundo seria o último. Mas, em vez do chão, encontrei vidro. A estação de trem de Saint-Nazaire quebrou antes de mim. O ferro dobrou, o vidro cedeu, e eu continuei respirando. Os próprios alemães, espantados, me chamaram de milagre. Naquele momento, entendi. Não foi sorte. Não foi estatística. Foi Deus me tocando no ponto mais sombrio da minha vida. Se você quiser saber como esse milagre se desenrolou, queda, impacto, cativeiro e fé, adquira Contos Fantásticos do Cubo volume 2, disponível na uiclap.com e na Amazon, em formato impresso e digital. Eu sou Lucrécia Borgia. Fui filha de Papa, irmã de César, moeda de troca entre reinos. Para Roma, fui rótulo, prostituta, incestuosa, veneno em forma de mulher. Mas ninguém ali enxergou a verdade. O palácio papal era minha prisão de mármore. Entre colunas de ouro e cheiro de incenso, eu estava sozinha. Sozinha enquanto meu pai decidia meu destino em mapas, e meu irmão cobria a minha vida com sangue que não era meu. No meu conto, Entre as Pernas da Borgia, conta como meu corpo deixou de ser propriedade da igreja, de príncipes e de pactos, e passou, por um breve instante, a ser meu. Nas madrugadas silenciosas, quando o Vaticano dormia, a única verdade que me restava era o toque de Francesca, minha camareira. Ela não me via como legenda infame, mas como mulher dilacerada entre dever, desejo e medo. Se quiser saber o que realmente aconteceu naquelas câmaras fechadas, o peso do meu nome, o meu sofrimento e o meu fim, leia o conto completo em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na uiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital Kindle. Eu sou Anaide Beirich, professora, poeta, mulher que ousou existir antes da hora. Minha história não cabe nos rótulos com que tentaram me calar. Fui chamada de moderna, de devassa, de perigo público, mas, no fundo, fui apenas uma mulher que amou com a intensidade de quem sabe que o tempo é curto. Amar João Dantas foi incendiar o próprio destino. Foi poesia, carne e pensamento. Foi a coragem de escrever cartas que a sociedade não perdoaria. Meu amor por ele não nasceu de convenções, mas de uma chama silenciosa que queimava por dentro. Nossas cartas, nossos segredos, nossa entrega, tudo isso virou munição nas mãos de homens que temiam a liberdade. E assim,
O que era afeto virou escândalo, o que era poesia virou arma, e o que era paixão virou tragédia. Um assassinato mudou o Brasil, mas antes disso, mudou a mim. Queimou-me viva antes da morte. Se quiser ouvir a minha voz por inteiro, não há dos jornais que me esmagaram, não há das bocas que me julgaram, mas a minha, leia o conto completo em Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, disponível na wiclap.com e na Amazon. Ali, entre tinta e fogo, eu conto como vivi, e como fui destruída.